Boa noite. Então, a gente terminou da vez passada vendo que o Reino do Norte e o Reino do Sul são nova forma, as duas novas formas de pertencer ao povo de Israel. O Reino do Sul, chamado também de Judá, ficou com os descendentes de Davi, o neto de Davi, filho de Salomão, que é Roboão. E o Reino do Norte ficou com aquele que foi o líder da rebelião, o Jeroboão. Também vimos que foi um cisma político e também religioso, porque o Reino do Norte fez 2 santuários, né? Um em Betel, que é no limite sul, e um em Dan, que é no limite norte, e colocou o bezerro de ouro, que pode ser identificado com o Boiapes, do Egito, com o Baal, ou como se fosse uma montaria do Deus das alianças, né? Então, hoje nós vamos ver aqui o início, isso aí foi essa divisão do reino, isso foi assim, um ponto fundamental para o que veio depois, porque eles se enfraqueceram porque não estavam mais unidos e também porque se tornaram rivais. Algumas vezes eles combateram, né, Reino do Norte contra Reino do Sul, etc. Então, a grande questão vai começar algum tempo depois, não é? Que esse reino foi dividido, que o Reino do Norte ele ficou submisso à Síria. Então, a Síria, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no mapa dos impérios. Então, aqui nós temos a Babilônia, aqui tudo é o Império da Babilônia, não é o tempo agora de falar dele, né? Mas aqui estão os rios Eufrates e Tigre, e são nesses próximos a esses rios, né, Mesopotâmia, que nós temos aí os impérios, a sede dos impérios, que vão agora dominar sobre a região do Oriente Médio. Então, aqui, mais ou menos por aqui, que está a cidade de Nínive, que vai ser a capital da Assíria. Então, a Assíria fica por essa região aqui, que não dá ainda para ver no mapa, né? Porque ele está mostrando o Império da Babilônia, e aí a Síria já praticamente caiu. Mas é por aí, não é? E aí, onde é que está Israel? Aqui, não é? Ó, lembrando sempre que aqui o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, com seus 2 canais, é o Egito, certo? É o Egito, marca o Egito. Então, aqui logo acima do Egito, no corredor aqui, entre o deserto da Arábia e o mar Mediterrâneo, nós temos Israel e alguns povos vizinhos de Israel. Então, é isso, Israel é uma maneira de chamar, porque agora está dividido em 2 reinos, né? Então, a Síria vem daqui e já vai dominar aqui Israel. Então, vamos ver o outro mapa aqui. Então, aqui é a parte norte, não é? Então, os impérios sempre vão chegar, os primeiros impérios vão chegar pela parte norte, mas sempre vem pela parte norte. Aí você pode perguntar por que os impérios atacam primeiro essa parte norte da Terra Prometida. Por que não ataca primeiro a parte sul? Então, vamos lá no mapa maior. A parte sul, aqui é a terra de Israel, a parte sul é o Egito. Se for para atacar a parte sul, o ataque vem do Egito. E por que não vem de outros povos? Porque aqui é o grande deserto da Arábia. Ninguém anda por aqui. Aqui é o deserto da Arábia. Para cá é o Saara, não é? Então, aqui é rodeado de deserto. Como Canaã.
era um corredor entre os continentes. Então, veja, se as tropas saem aqui de perto do Eufrates, elas não têm como atravessar esse deserto, não, certo? Tropas não podem atravessar esse deserto. Então, o que eles fazem? Eles fazem essa curva, aí chegam pelo norte. Então, depois, lá no tempo de Jesus, a Galileia vai ser chamada Galileia das Nações, não é? Teve tantas invasões, tantos impérios chegando pelo norte, que ela se chamava Galileia das Nações. Então, é isso. O norte é sempre o mais visado, porque os impérios vão vir todos aqui, do Oriente, do lado leste, do lado do Sol, não é? Então, todos vêm do Oriente, fazem essa curva, e aí, então, é que eles atacam primeiro o Reino do Norte. Então, por isso, o Reino do Norte, né? O Reino do Norte foi o primeiro a cair. O Reino do Norte aqui foi o primeiro a ser destruído. Ele foi destruído em 722 pela Assíria. Então, a capital, que era Samaria, foi totalmente destruída pela Assíria. E a Assíria, ela tinha um modo de dominar que era fazendo a miscigenação dos povos, misturando os povos. Foi uma coisa que também aconteceu aqui no Brasil, na senzala. Então, a gente podia se perguntar por que tantos escravos, homens fortes, né, homens valentes, ficavam submissos a, a uma família, né, uma família pequena, com um capataz. Por que eles não se rebelavam no início? Né? Então, primeiro, eles não conheciam nada da geografia, eles vinham da África em porões do navio, eles nem sequer viam essa viagem, a maioria deles não sobrevivia, era jogado ao mar, né? E eles não conheciam nada, eles iam fugir para onde? Até chegar naquela fazenda, ele tinha passado por vários lugares sem saber nada do que estava acontecendo. Além disso, era colocado nas senzalas povos africanos de diversas etnias, às vezes de etnias rivais. Eles nem entendiam o idioma uns dos outros, não é? Então, isso fazia com que eles não pudessem se rebelar. Os quilombos só foram formados depois, quando os nativos, os filhos dos escravos já eram nativos do Brasil, aí já conhecia mais ou menos a geografia, já se compreendiam, já faziam motim, já todos falavam o mesmo idioma, não é? Então, a Síria, isso foi uma coisa que surgiu lá na antiguidade. Então, a Síria fazia isso. A Síria pegava cada povo que conquistava e parte da população colocava em um local. Não é? Então, veja bem, vamos ver bem aqui o mapa para ver se vocês podem compreender isso. Então, digamos, aqui está a Terra Prometida, a antiga Canaã. Aqui nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul. Bem, aqui está Jerusalém, né? O Sul, e mais acima está Samaria, o Norte. Então, a Síria, ela vem daqui e vai conquistando os povos por onde ela passa até chegar aqui. E ela pretende conquistar o Egito. Só que, por uma questão de problemas lá, problemas internos, então o exército teve que voltar e não chegou a conquistar o Reino do Sul. Mas o Reino do Sul pagou, não é, tributo para não ser destruído. Então, é aqui que eles vão chegar. Então, o que eles fazem? Todos esses povos que eles foram conquistando, eles vão deixar parte da população no seu lugar de origem e o restante da população eles vão espalhar, né, por onde eles estiverem conquistando. Então,
em cada lugar ficam mais ou menos 6 tipos de povos, 6 povos, em cada lugar. Cada lugar tem 6 povos misturados, não é? Tem o povo do lugar e tem o mais 5 povos que foram conquistados, certo? Então, aí vocês podem ver isso aí no segundo livro dos reis. Ele conquista Babilônia, Cuta, Ava, Sefarvaim, o Israel do Norte, e aí ele vai trocando as populações de forma que em cada lugar a população não é local. Da população local tem mais ou menos uns 10% de pessoas dos nativos do lugar. Esses 10% tem que se misturar com os outros povos que chegaram, certo? Então, aí é muito importante você entender isso, porque quando chega lá no Evangelho de João, Jesus vai falar com uma mulher que é daquela região, não é? Dessa região aqui, da Samaria, região norte, não é? Dessa parte norte, o império aqui, o reino do norte. Lá, séculos depois, Jesus vai conversar com a mulher da Samaria, lá na beira de um poço, e é dito que ela tem 5 maridos, certo? Então, esse número 5, desses 5 maridos, é um símbolo dos 5 povos que vieram se misturar com o povo de Israel. E cada povo que veio se misturar com Israel do norte trouxe sua divindade nacional e seus outros deuses, não é? Faz a divindade nacional e mais outros deuses. Ele já tinha uma predisposição para o sincretismo desde a época do Jeroboão, então eles foram todos assimilados, quer dizer, depois não existia mais o povo de Israel do Norte, existia uma mistura de povos com vários deuses, não é? E esses deuses, esses 5 deuses, são representados pelos 5 maridos daquela mulher, né? Então, a gente não sabe quantos companheiros aquela mulher samaritana teve. O Evangelho, quando coloca o número 5, ele está mencionando aos 5 maridos que o Israel do Norte teve, porque quando se faz a aliança com Deus, a palavra aliança, berit, em hebraico, tanto é aliança quanto casamento. Esses 5 deuses nacionais que vieram, eles não eram o verdadeiro marido de Israel do Norte. Não é? O verdadeiro marido de Israel do Norte é o Deus que os tirou do Egito. Então, a Síria destrói a capital Samaria e faz essa miscigenação da população, das populações conquistadas. Vocês veem isso no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 17 e o capítulo 18, não é? E vai ver aí, então, que esses habitantes do norte, eles não vão ser mais simplesmente os descendentes de Abraão, eles vão ser povos misturados, não é? Com os outros povos que a Síria conquistou. Então, aí acontece que o reino de Judá, que é o reino do norte, o reino de Judá, ele não é dominado pela Assíria, não é? Mas ele tem que pagar tributos, não é? Para não ser destruído e possivelmente só não foi totalmente dominado porque a Síria estava enfraquecida nessa época aí para poder ficar tentando ir adiante. Então, houve uma tentativa com Senaqueribe, né? Houve a tentativa com Senaqueribe, que eu não coloquei aqui embaixo, mas é isso que é narrado, tá bom? Aqui no segundo livro dos Reis, certo? Então, o importante é que a parte norte não é agora que vai ser destruída, mas a parte sul, quer dizer, a parte sul não é agora que vai ser destruída, mas o fato da parte norte ter sido dominada e
praticamente desaparecer, porque aquelas 10 tribos do norte, elas sumiram, não é? Elas foram mandadas para vários países e lá elas passaram a se misturar e a fazer parte daquelas populações e elas desapareceram, não é? Algumas pessoas dessas tribos do norte sobreviveram na sua identidade, porque eram tribos que moravam lá no sul, tribos não, pessoas, né? Então, pessoas eram do norte, mas foram, por algum motivo, morar lá no sul, e por isso foram preservadas, né? Uma vez eu falei que as tribos do norte tinham desaparecido, e um aluno que gostava muito de ler a Bíblia, graças a Deus, disse assim, mas não desapareceram não, porque lá no Evangelho de Lucas, a profetisa Ana é da tribo de Assé, que era uma das tribos do norte. Eu disse, sim, não são todas as pessoas que vão desaparecer, essas pessoas moravam, às vezes, no Reino do Sul. O que eu quero dizer é que, como tribos, elas não estão mais aí, elas não existem mais como tribo. Então, pode ter descendente de alguma dessa tribo, mas é um descendente aqui e acolá, não existe mais enquanto uma tribo, né? Certo? Então, ficou apenas o Reino do Sul, que é chamado de Judá. Então, nesse momento, né, veja que isso aconteceu em 722, e aí, em 600 e alguma coisa aí, na primeira metade desse século VII, né, que começa com 601, a Babilônia, ela começou a crescer. Então, o que acontece? De novo o mapa, eu tenho que mostrar muito, porque eu não sei falar sem mapa. Às vezes eu tenho dificuldade para encontrar os mapas na internet que possam me ajudar, porque às vezes tem cada mapa que não tem nada o que eu quero, né? Então, a Síria é que dominava, né? Então, a Síria conseguiu chegar até aqui, o Reino do Norte. O que aconteceu? A Babilônia, que era vizinha da Síria, conseguiu primeiro se libertar da Síria. Então, se libertou da Síria, e quando se libertou da Síria, a capital Nínive caiu, né? Então, a Babilônia, ela conseguiu tudo que a Síria já tinha conquistado. Então, todos esses povos aqui, até chegar ao Reino do Norte, que a Síria já tinha conquistado, ficou para a Babilônia. E ela ainda desceu um pouco mais, não é? Então, ela veio até onde a Síria não tinha vindo. Então, o que acontece? Agora é o Reino do Sul, Judá, que vai cair sob o poder da Babilônia. Então, a Babilônia primeiro se liberta da Síria, fica com o que a Síria conquistou, e aí depois ainda conquista mais ainda a parte mais ao sul, que faltou a Síria conquistar. Então, o Nabucodonosor é o rei responsável por essa expansão territorial da Babilônia, né? E ele veio, como sempre vinham, vou mostrar aqui, como sempre vinham os impérios passando pelo norte, esse norte já pertencia à Síria, então não houve problema, e chegou até Judá, e foi aí que foi a vez do reino de Judá cair, não é? Então, veja, o povo do Reino do Sul, o povo do Reino de Judá, que tinha sobrevivido à Síria, sempre ficou se traumatizado, né? Com medo de que algum império viesse e os destruísse, como destruiu os seus irmãos do norte. Então, eles fizeram várias reformas para evitar de serem destruídos. Eles entenderam que a destruição do norte
pela Assíria tinha sido um castigo de Deus, porque eles romperam com a dinastia de Davi, o norte tinha rompido com a dinastia de Davi, e também porque o norte tinha cometido a idolatria. Então, eles acharam assim que era um castigo de Deus, né, por causa disso. Então, alguns reis fizeram reformas religiosas para combater a idolatria, para evitar que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com o reino do norte. Então, esses reis reformadores foram principalmente Ezequias e Josias, né? Foram reis que fizeram reformas religiosas para evitar a destruição. Mas eles, como achavam que não estavam cometendo idolatria, eles ficaram seguros de que nada iria acontecer com eles, que Deus ia fazer alguma coisa para impedir qualquer destruição. E, por isso, eles pensaram, em primeiro lugar, em enfrentar a Babilônia. Né? Só que é o seguinte, o rei Joaquim era muito jovem, tinha 17 anos, quando a Babilônia chegou até lá. E o que ele fez? Ele se submeteu. A primeira coisa que ele fez foi, ele, a mãe dele e os nobres foram ao encontro do rei da Babilônia e ele se rendeu. Como ele se rendeu, então a Babilônia não fez guerra a eles, né? Apenas levou, disse que ia levar o rei e a família dele exilado para a Babilônia, e colocou no lugar do Joaquim o tio do Joaquim, que se chamava Matanias, né? E aí colocou o nome dele de Sedecias. Mudou o nome dele para mostrar que quando uma pessoa mudava o nome de outra pessoa é porque ela tinha autoridade sobre aquela pessoa. Então, ele colocou o nome dele de Sedecias e deixou como rei vassalo, quer dizer, agora o Sedecias, que era o tio do rei, né? O rei vai exilado para a Babilônia, o tio do rei assume, mas assume sem plenos poderes, não é? Ele é um rei que é funcionário do imperador da Babilônia. Então, ele vai ficar ali para administrar o povo, para fazer o povo trabalhar, para pagar, não é, ao rei da Babilônia aquilo que eles produzirem, para que os produtos da terra sejam escoados para a Babilônia. E o Sedecias fica por algum tempo tranquilo, reinando sem se rebelar, mas aí, quando em 587, ele se rebela contra a Babilônia. Como é que ele se rebela? Ele deixa de enviar para a Babilônia aquilo que ele deveria enviar, não é? Os tributos que ele tinha que pagar, mandar as colheitas, as coisas todas que ele tinha, os metais tirados das minas, etc. Então, o Brasil já foi colônia de Portugal, tudo que aqui produzia pertencia a Portugal. Então, é nesse sentido, né? Ele era um rei vassalo, ele era um rei de fachada, quem mandava mesmo era o imperador da Babilônia. E a Babilônia veio com tudo, matou os Sedecias, os filhos dele, não é? E fez esse tipo de coisa que é o exílio. Então, a Síria, ela misturava as populações para evitar a rebelião. Aquelas populações não se compreendiam, tinham idiomas diferentes, cada um era de um lugar, etc. E não dava para se organizar para fazer uma rebelião. Então, a Babilônia, ela não fazia isso. A política de dominação, né, isso a gente chama de política de dominação estrangeira, a política de dominação exatamente da Babilônia exilar
aqueles que fazem parte da elite, todas as classes que podem provocar uma rebelião, certo? Então, eles vão levando, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tem os nobres, né? Então, temos aqui os grupos, depois eu volto para lá. Temos os que ficaram na terra, foram só os pobres, e os que foram deportados para a Babilônia foram as elites. Então, aí eu não coloquei as elites, mas eu digo para vocês, todos que podem provocar uma rebelião são os sacerdotes, porque eles podem dizer assim, Deus está mandando fazer uma rebelião. São os profetas, são os intelectuais, os escribas, porque quem é intelectual é pessoa perigosa, esclarece a mente dos outros, fomenta rebeliões, né? Então, veja que o Brasil também exilou seus intelectuais, seus artistas, no tempo da ditadura, não é? E também os artesãos do metal, porque eles podem fabricar armas, espadas, escudos, etc., não é? Aí os nobres, porque enquanto tiver alguém que é da nobreza, pode-se fazer uma rebelião para colocar aquele ali no trono, não é? Então, assim vai, essas pessoas perigosas são todas levadas para a Babilônia. O templo de Jerusalém, que vocês estão vendo aí uma figura dele, é totalmente destruído, é a primeira vez que o templo é destruído, né? Aquele templo que foi construído por Salomão, ele foi destruído. E aí houve uma crise de fé, porque as pessoas pensam que Deus perdeu, não é? Era uma maneira de pensar antiga, é que quando os povos fazem guerras, seus deuses também fazem guerra. E então, se a Babilônia lutou contra o reino de Judá, então seus deuses lutaram. O chefe do exército dos deuses da Babilônia era um deus chamado Marduk, né? Então, aí os judaítas, né, vão pensar que Deus perdeu para os deuses da Babilônia. É um Deus perdedor. E, além de ser um Deus perdedor, é um Deus que não cumpriu as promessas, porque as promessas de Deus eram 3, e a religião dos descendentes de Abraão, naquela época, se baseavam nessas 3 promessas. Isso era o fundamental da religião. Então, Deus prometeu a terra, e lhes deu a terra, eles habitavam naquela terra, a terra era deles. Agora, eles não estão mais na terra que Deus prometeu aos seus antepassados, eles foram levados como exilados para a Babilônia. Deus prometeu que sempre um descendente de Davi ia estar no trono, reinando sobre eles, e agora quem reina sobre eles é o imperador da Babilônia. E Deus tinha dito que para sempre seu nome seria louvado e adorado lá naquele templo, e o templo foi totalmente destruído. Essa prática de destruir os templos é muito comum na antiguidade. Não sei se vocês assistiram um filme antigo chamado Troia. Lá nesse filme, Aquiles, ele é um grande guerreiro e ele está conduzindo o exército. Chegam numa ilha e essa ilha ela é protegida pelo deus Apolo. Então, quando Aquiles e os humanos chegam à praia, não é? Eles começam a sair do navio. Aquiles vê uma estátua de Apolo, do deus Apolo, logo ali na praia, para mostrar que Apolo, o deus Apolo, protegia aquela ilha. Então, Aquiles, que era o mais corajoso de todos do exército, corre, sobe na estátua de Apolo e degola a estátua. Então, todos aqueles soldados que estão na praia, eles ficam
sem conseguir nem respirar direito, esperando o Apolo fulminar o Aquiles, deixar o Aquiles ali virado cinza. Mas aí não acontece nada. Quando eles viram que Apolo não ia se defender, não ia defender a sua ilha, a sua casa, aí eles correram, gritando, atacaram a cidade, violentaram as sacerdotisas de Apolo e acabaram com o templo de Apolo. Então, o que é isso? Todo mundo, na antiguidade, os exércitos combatiam tentando buscar os templos dos deuses da nação. No caso do reino de Judá, isso foi fácil, porque depois das reformas de Ezequias e Josias já tinha um templo. Então, já tinha um templo, aquele templo era da divindade nacional e eles destruíram o templo. Com isso, eles provavam que o Deus daquele país tinha perdido para o Deus da Babilônia. E tudo isso trouxe uma crise de fé naqueles exilados. Então, nós temos aí o que aconteceu com eles. O povo pobre ficou na terra, as elites foram levadas para a Babilônia, vocês veem aí no capítulo 24, do segundo livro dos Reis, e alguns fugiram para os países ali perto de Judá. O Egito, o Moabe, o Edom, o Amon, todos são países ali que ficavam ao redor do reino de Judá. Né? Então, quem pôde fugir, fugiu e foi para outro lugar tentar não ir para o exílio. Então, nós temos agora, essa parte verde é o Império da Babilônia, certo? Essa parte verde aqui, clarinha, é o Império da Babilônia, certo? Veio e chegou até muito ao sul. O tempo passou e eles lá exilados na Babilônia foram fazer o que lá no exílio da Babilônia? Foram tentar vencer a crise de fé. E foi aí que surgiu a maior parte dos livros do Antigo Testamento, pelo menos a primeira redação desses livros, porque eles estavam tentando solucionar a crise de fé e foram rever a história. Então, para a maioria dos livros históricos, principalmente aqueles que vão de Josué até o segundo livro dos Reis, que os estudiosos chamam de historiografia deuteronomista, não dá tempo a gente ver aqui essas tradições antigas, não é? Então, para esses estudiosos que chamam essa obra que vai desde o livro de Josué até o segundo livro dos Reis, chamam de historiografia deuteronomista, e para essa historiografia, Deus não perdeu para os deuses da Babilônia. Também Deus não foi infiel às suas promessas. O que acontece é que Deus não lutou contra os deuses da Babilônia. Aliás, o Deus de Judá foi com que a Babilônia, instigou a Babilônia a ir contra Judá. Você vai dizer, mas por que Deus faria uma coisa dessa? E eles respondem com toda a tranquilidade. Porque durante toda a história, desde os patriarcas e matriarcas, Deus fica dizendo para não adorar outros deuses. E eles sempre estão sendo infiéis. Agora, Deus cansou. Então, já que eles não cumprem, já que o povo de Judá não cumpre sua parte no trato, na aliança, que é adorar somente a Deus, então Deus também retira suas promessas. Deus diz, eu não tenho que cumprir a minha parte no contrato se eles não cumprem a parte dele.
Então, essa é uma ideia bem complicada, é uma ideia complexa, porque depois essa ideia vai... Desculpa, o dia inteiro dando aula da nisso, né? Porque depois essa ideia... Tem alguém dizendo que o áudio não está bom. Para mais Para mim alguém... também. Aqui está tudo bem. Ótimo, para mim está chegando bem. Aqui está ótimo. Certo. Então, lá com a pessoa, tá? É melhor sair e voltar. Então, o que acontece? Deus não teria cumprido a sua parte no pacto, porque eles também não cumpriram. Se eles não cumpriram, Deus não estava obrigado a cumprir, né? Então, se você faz um acordo com alguém e diz, eu faço isso, se você fizer isso, você não fizer, aquela outra pessoa deve ser, não está dispensada de fazer, cada um tem que fazer a sua parte para que exista o pacto, a aliança, né? É uma ideia muito estranha para se dizer de Deus, porque depois isso vai se tornar a teologia da retribuição, que vai sobreviver até o tempo de Jesus. A teologia da retribuição vai ter aí o seu primeiro passo. E o que é a teologia da retribuição? Se eu faço coisa boa, Deus me dá coisa boa. Se eu faço coisa ruim, Deus me dá coisa ruim. Depois vai ter uma crítica que não é bem assim. Tem pessoas que são boas e sofrem, né? Então, essa teologia da retribuição é muito complicada, porque ainda hoje tem gente que é dessa teologia da retribuição e acha que quem pega o vírus, coronavírus, né, o novo coronavírus, é porque é culpado. E quem não pega é porque é gente boa. Não é bem assim. Tem muita gente boa morrendo e tem gente que é bem ruinzinha e não está acontecendo nada com essas pessoas. Então, isso é muito complexo. Mas, enfim, o que acontece é que o Império Persa, com licença, vou ver o mapa de novo. Veja, a Pérsia, ela está aqui. Até agora, a gente estava falando da Assíria e depois a Babilônia. Mas agora, o império vai aumentar, porque a Pérsia sai daqui e vai lutar contra a Babilônia. Então, o que acontece? Esse reino dos persas vai se unir com os medas e vai fazer um grande império. Então, quando a Pérsia luta contra a Babilônia, vai pegar tudo que a Babilônia já tinha. Olha, ela estava começando por aqui e crescendo para o Ocidente. Agora, vai começar do mais Oriente ainda, que é a Pérsia, que está mais ainda no leste, mais ainda no Oriente, e aí ela vai arrastar essa parte aqui toda. Então, vai ser um grande império, né? Ela vem esse amarelo, né? Esse amarelo aqui e esse verde. Então, isso aí é o reino dos persas e medos, tá? Então, é um grande império. Mas não se preocupa não que vai aumentar ainda mais, a coisa vai ficando pior. Então, cada vez vem um império maior. Por quê? Porque o império que vem, ele já pega tudo que o império anterior tinha conquistado. Então, chega essa hora aí dos persas. E como é que os persas governam? Os persas, eles vão governar através de uma coisa chamada colaboração espontânea. O que é isso? Os persas vão ser bonzinhos para os povos conquistados, e aí esses povos conquistados não vão ter coragem de ir contra os persas, porque, afinal de contas, eles são tão bonzinhos. Então, quando os persas chegam,
e vão atacando a Babilônia, eles já vão dizendo o seguinte: olha, a Babilônia foi má, a Babilônia destruiu as cidades de vocês, a Babilônia destruiu os templos dos deuses de vocês, e a Babilônia os trouxe para cá. Então, a Babilônia é muito cruel. Então, o que aconteceu? Ele vai falar, os persas vão falar para cada povo: a Babilônia foi cruel com vocês, mas os deuses de vocês me ajudaram a vingar. Eles me usaram para vingar, para fazer uma vingança contra a Babilônia. Então, foi porque os deuses de vocês me ajudaram que eu consegui vencer. Então, em agradecimento aos seus deuses, vocês podem reconstruir seus templos, podem reconstruir suas cidades, podem ir para onde vocês quiserem, vocês não são exilados, amor. Então, todo mundo dizia, mas, poxa, mas esse imperador é diferente dos outros. Como ele é bom. Então, depois foi que foram descobrir, muito tempo depois, que os persas não eram tão bonzinhos assim. Então, isso era uma estratégia para evitar rebeliões, né? Mas o que aconteceu? Com essa política de colaboração espontânea, quem quis voltar para sua terra natal, reconstruir seu templo, reconstruir sua cidade, tal, pôde voltar. E aí, né, o que aconteceu? Aqueles judaítas que foram exilados, eles não estavam mais vivos. Porque quando eles foram exilados, já era adulto, já passou mais de 50 anos, então como é que eles estão vivos ainda? E também para fazer uma viagem grande dessa, né? Vamos ver o mapa depois, porque senão a gente não sabe. Babilônia está aqui, terra de Israel está aqui, vai levar meses, para uma caravana sair daqui e chegar aqui. Vamos? Como é que essas pessoas vão fazer esse tipo de viagem se elas forem já pessoas que não são mais jovens? Então, alguns que eram filhos e netos daquela geração que foi para o exílio, eles resolveram voltar, mas foram poucas pessoas. Eu já falei para vocês que números na Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, você deve tomar cuidado com os números, para não pegá-los ao pé da letra, porque eles têm um significado. Talvez a gente não saiba o significado, mas eles têm sempre um significado. Então, alguns voltaram, e eles são chamados de repatriados. Outros não voltaram e se espalharam mais ainda pelo Império Persa. Por quê? Com licença, o mapa de novo. Porque agora as pessoas têm muito chão para poder se espalhar. Então, eles foram lutar por condições de vida melhor e tal. Esses que se espalharam, eles são chamados judeus da diáspora. Diáspora quer dizer dispersão. Então, um judeu que nasce no Brasil é judeu da diáspora. Um judeu que nasce na França é um judeu da diáspora. Qualquer judeu que não nasça em Israel é da diáspora. Está disperso pelas outras nações do mundo, né? Está morando, vivendo, nascido em outras nações. Então, a diáspora não é um lugar. A diáspora é tudo que for fora de Israel, onde o judeu esteja fora de Israel, é chamado de diáspora. Eu digo isso porque uma vez um aluno me perguntou onde é que ficava esse país, essa tal da diáspora que eu tanto falava. Então, a diáspora ao pé da letra quer dizer a dispersão. Então, alguns voltaram e trouxeram, por exemplo, o costume da sinagoga, que a sinagoga surgiu lá na Babilônia. Primeiro a sinagoga não era uma casa, era só uma reunião. A palavra sinagoga quer dizer uma congregação ou reunião, né? Uma assembleia. Eles se reuniam para contar as histórias dos antepassados e escrever essas histórias.
depois ele se reuniu para ler os escritos. Então, eles trouxeram do exílio o livro, que é uma parte do que hoje é o Antigo Testamento, e trouxeram o costume de se reunir para ler e meditar esse livro. Então, eles reconstruíram o templo, não foi mais como Salomão criou o templo, foi um templo bem mais, como se diz, pobre, mais humilde, né? Não tinha aquela pompa de Salomão, aquelas coisas todas que Salomão fez, porque eles não eram um grande reino rico, como na época de Salomão. E como que eles reconstruíram esse templo? A designação judeu é o seguinte: o reino de Judá, é o reino do sul, antes do exílio, seus habitantes se chamavam judaíta. Judaíta era uma pessoa do reino de Judá. Quando eles foram para Quando eles foram para o exílio, eles passaram a se chamar de judeu. Então, judeu, até hoje, é algum descendente daquelas tribos que estavam no Reino do Sul. Deixa eu ver se eu tenho aqui as tribos. Eu coloquei que é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Não é? Então, essas tribos aí, eu não sei se é aqui. Restaram 3 tribos: Judá e Benjamim, que era um reino do sul, e membros da tribo de Levi, que não tinha lugar fixo, e que moravam ali no reino de Judá por causa do templo. Então, a partir do exílio da Babilônia, esses descendentes dessas 3 tribos, que formavam o reino de Judá, se chamam de judeu. Tá? Então, judeu é algum descendente dessas 3 tribos. E judaísmo passou a se chamar a religião que tem por característica principal a Bíblia, ou seja, o livro que eles escreveram lá no exílio. Então, eles agora mesmo reconstruindo o templo, a religião não é a religião do templo. A religião do judaísmo é a religião do livro, ou seja, da escritura, daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Porque ali, por que o judaísmo não é a religião do templo? Porque o judaísmo existe com templo ou sem templo. A partir do exílio, o que faz o centro do judaísmo é a escritura deles, que nós chamamos de Antigo Testamento. É uma religião do livro. O centro da religião é o livro. Porque no livro tem toda o percurso, a história de Deus com aquele povo. Isso é que é o patrimônio deles. Templo é um edifício, ele pode ser destruído. Agora, as tradições deles, não, que foram escritas. Samaritanos vão ser chamados o resultado da mistura de 6 povos, né? Eu até falei, a mulher samaritana que conversa com Jesus, ela tem 5 maridos, que são os 5 povos que vieram para o reino do norte e que formaram um outro tipo de povo, um povo misturado. 6 povos misturados deram o povo samaritano. Né? Então, eles não são mais os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles são misturados com esses
5 povos, então, ao todo são 6, que é o povo do Reino do Norte, uma parte pequena do Reino do Norte, misturado com mais 5 povos, servindo a 5 deuses. E por isso ela tem 5 maridos, né? Então, os samaritanos não são os membros do Reino do Norte. Os samaritanos são os resultados da mistura de 5 povos com o antigo povo do Reino do Norte. Ao todo, os samaritanos são uma mistura de 6 povos, tá? A política pérsia cobravam altos tributos e sabiam que, na maioria dos casos, era impossível reconstruir templo, reconstruir cidades, reconstruir religião. Os judeus conseguiram, porque todos os judeus da diáspora colaboravam financeiramente com a reconstrução. Outra coisa é que eles, lá no exílio, eles procuraram se desenvolver. E eles se desenvolveram muito no comércio, se desenvolveram muito em emprestar dinheiro com juros, porque eles são, os judeus, na época da Babilônia, quando estavam no exílio, eles são os primeiros a pensar em alguma coisa que depois se chamou banco, não é? Os bancos, hoje, eles vieram lá com desenvolvimento, tem até um livro, Os Judeus, o Mundo e o Dinheiro, né? Porque eles ajudaram a criar o que hoje nós chamamos de banco. Por quê? Porque como eles escreveram o Antigo Testamento, a Escritura Sagrada, que nós chamamos de Antigo Testamento, então, e a religião era uma religião baseada nesse livro, então era normal que a maioria das pessoas quisesse saber ler, para poder ler, interpretar esse livro, que era o centro da religião. Então, enquanto a maioria das pessoas dos outros povos eram analfabetos, entre os judeus, em grande parte, era alfabetizado, sabia ler e escrever. Né? Porque todos queriam, de alguma forma, ler e compreender esse livro. E como a sinagoga era um espaço onde as pessoas podiam ler, cada sábado, 8 homens liam aqueles trechos da escritura que tinham que ler. Então, todo sábado, 8 homens liam. Então, assim, em cada sinagoga, quase toda cidade tinha sinagoga. Então, as pessoas queriam ir lá na sinagoga e ajudar na leitura. Então, elas procuravam ser alfabetizadas. Além do mais, as sinagogas faziam esse papel de escola de alfabetizar. Então, eles sabiam registrar empréstimos, escrever, não é? Registrar quanto é que você está me devendo, essa coisa toda, fazer uma contabilidade. Jesus sabia ler, não é? Ele leu na sinagoga de Nazaré, está lá no Lucas capítulo 4, se não me engano. Então, nós temos o Império Helenista, essas pessoas sabiam ler, nem sempre elas sabiam escrever algum texto, porque escrever era uma profissão, chamava escriba, quem sabia escrever um texto literário, mas elas sabiam escrever uma palavra ou outra para registrar coisas práticas do dia a dia. Então, depois do Império Persa, em 333, o Império Persa durou mais ou menos cerca de 200 anos, dominando sobre Israel, né, sobre Judá e aquela região toda, veio o Império Helenista. E o Império Helenista, que veio com Alexandre Magno, ele é um império bem diferente, queria mostrar para vocês no mapa. Aqui está, bem aqui está
a Terra Prometida. Né? Então, o primeiro império era... Aqui vocês viram que o mapa está maior. Então, o primeiro império começava aqui e vinha até aqui. Tá? Então, a cada vez mais, os impérios vinham aqui do Oriente e dominavam do Oriente em direção ao Ocidente e um dominando. Agora, acontece que o Império Helenista, eles são macedônios, então eles estão no Ocidente. É a primeira vez que, em vez de sair do Oriente para conquistar essa terra prometida, eles saem do Ocidente. Tá? Então, eles têm idioma diferente, costume diferente, religião diferente, não é a mesma coisa, a coisa piorou aqui. Então, se tornou um grande império, saindo dessa parte ocidental que não havia sido conquistada ainda. Então, eles saem e vêm conquistando tudo isso aqui. Certo? Então, toda essa parte aqui é conquistada pelos chamados helenistas. Então, eles foram chamados helenistas porque eles falavam grego, não era o grego da Grécia, era o grego macedônio, assim como nós falamos o português do Brasil e não o português de Portugal. Eles eram macedônios e eram liderados por um jovem chamado Alexandre Magno. Então, o que acontece? O Alexandre Magno veio em 333, ele dominou a Pérsia. E ele usava elefante como arma de guerra. Então, já viu, né? Conseguiu fazer aquilo que a Pérsia não fazia. Só que Alexandre Magno morreu muito jovem, aos 33 anos, e ele não deixou descendente. Ele tinha um filho que era bebê e foi morto para não ter descendente. Né? E os generais de Alexandre Magno, esses generais eram chamados de diadocos, eles começaram a lutar para ficar com o império que Alexandre tinha conquistado, porque era o maior império que já houve. Então, esses generais começaram a lutar, né, para ficar com esse grande império, que foi, até então, foi o maior império que existia. E eles lutaram aqui as datas, né, de 323 a 280, foi muito tempo de luta, viram que ninguém ia conseguir dominar, sobraram 4 grandes generais que resolveram dividir o império de Alexandre. Então, é exatamente isso que mostra o mapa. Então, essa parte clarinha aqui, não é? Ficou com o Seleuco, o general chamado de Seleuco. Tá? Por que ele ficou com essa grande parte? Porque ele era mais poderoso, porque ele conseguiu afastar os outros 3 generais dessa região e queria cada vez mais tomar essas outras terras, ficar com elas. Então, essa parte clarinha aqui é Seleuco, né, general Seleuco. Agora, esta parte Licímaco aqui, se bem que é pequena, de Licímaco, que está mais no Ocidente. O Seleuco ficou mais como o Oriente. Nós temos a parte verde, que é Cassandro, que é lá da onde eles saíram, que é da Macedônia, e nós temos os Ptolomeus, ou Lágidas, que ficaram com essa parte aqui, que envolve o Egito e a terra de Canaã também era deles.
E assim ficou dividido o Império de Alexandre entre 4 generais. Mas não pense que só porque eles fizeram esse acordo de cavalheiro, eles estão em paz. Eles continuam aqui e acolá tentando dominar a terra dos outros. Então, os primeiros a dominarem a terra de Israel foram os Ptolomeus, ou Lágidas, que são esses aqui, né, bem escuro, mais escuro. Eles dominavam toda essa região aqui. Mas os descendentes de Seleuco, que eram chamados de Seleucidas, não estavam muito satisfeitos e queriam dominar o Egito, que pertencia aos Ptolomeus. Eles fizeram guerra, não conseguiram dominar, tirar o Egito dos Ptolomeus, mas eles conseguiram tirar esse corredorzinho aqui, essa terra entre desertos e mar, chamada Terra Prometida, eles conseguiram tirar para eles. Então, dentro do Império, então veja, eles já foram atacados pela Síria, eles foram praticamente suas cidades, seu templo destruído pela Babilônia, eles foram dominados pelos persas, eles foram dominados pelos macedônios com Alexandre Magno, aí eles passaram para a mão do general de Alexandre Magno, que era Ptolomeus, e agora eles passaram para a mão de outro general de Alexandre Magno, Seleuco. É um povo, um império depois do outro, cada um fazendo coisa pior. Então, o Alexandre Magno, ele obrigou todos esses povos conquistados a falar grego, tá? Então, o grego era a língua oficial. Então, vocês têm que entender por que esse povo do qual Jesus faz parte, por que eles tinham tanta raiva dos estrangeiros, porque estrangeiro quer dizer dominador, aqueles que nos oprimem, que nos causam dano, né? Então, não deixa nem a gente falar o idioma da gente. Já pensou chegar alguém aqui de fora do Brasil e dizer agora vocês estão proibidos de falar o português? Vocês podem falar em casa se quiserem, mas saiu na rua não pode mais ser português? Tem que ser, sei lá, outro idioma. Então, é para aculturar, para tirar a identidade dos povos. Então, nós vimos que a Síria, ela misturava as populações, né? Nós vimos que a Babilônia exilava as elites. Vimos que a Pérsia se fazia de boazinha, era colaboração espontânea, de conseguir a colaboração espontaneamente dos seus súditos, porque ela era boazinha. E nós temos aqui os helenistas, que vão impor o idioma deles. Então, o idioma deles vai ser agora o idioma oficial. Então, é assim que eles vão dominando. Então, os primeiros foram os Ptolomeus. Só para vocês verem aqui no mapa, são esses bem roxos, né? Então, os Ptolomeus dominam no Egito. A capital desse reino dos Ptolomeus é Alexandria, uma cidade muito culta, que vai ser em homenagem a Alexandre Magno. Então, os Ptolomeus foram para o Egito, e lá eles ficaram, no Egito. A Cleópatra, famosa, né, que é a Cleópatra VII, era desses Ptolomeus, né? Era descendente deles. E eles começaram a devagarinho, os Ptolomeus, eles se davam bem com os egípcios, né, com aqueles judeus que estavam lá na Terra Prometida, eles se davam bem. Mas, aos pouquinhos, eles tentavam ir introduzindo a cultura grega. Então, os Ptolomeus, deixa eu voltar aqui no mapa de Israel, um mapa maior. Preciso do mapa. Os Ptolomeus, então, eles estão aqui no Egito, aqui bem embaixo, bem ao sul, não é? Eles
dominam aqui toda essa região. O antigo reino do norte, que agora se chama província da Samaria, e o antigo reino do sul, que continua se chamando, agora não é Judá, é Judéia, não é? Judéia, província da Judéia, província da Samaria e província da Judéia. Então, o que eles vão fazer? Eles vão, do lado oriental, na Transjordânia, né? Então, se eu estou aqui, essa é a parte antes do Jordão, é chamada Cisjordânia. E o que tem depois do Jordão é chamado Transjordânia. Atravessa o Jordão, Transjordânia. Então, nesse lado da Transjordânia, eles vão fundar 10 cidades. Aliás, do lado de cá fica 9 e uma fica só uma aqui, isoladinha. 10 cidades gregas, 10 cidades com arquitetura grega, idioma grego já é todo mundo, né? Como se fosse uma terra de gregos. Essas cidades vão no tempo de Jesus, elas ficam bem conhecidas porque Jesus vai muito lá. São cidades gregas dentro dessa terra aqui, onde todo mundo tem cultura hebraica. Essas cidades são cidades totalmente gregas, seus habitantes e tudo mais, que são as chamadas Decápole, as 10 cidades. Decápole, que Jesus ficava toda hora indo, é só atravessar o Jordão, perto do lago de Genezaré, tem as 10 cidades gregas, foram colocadas pelos Ptolomeus para irradiar a cultura grega naquela terra, né? Cativar, mostrar a beleza que é a cultura grega e tentar ganhar os súditos, porque se eles conquistam os súditos para a cultura grega, então eles vão acabar aculturando, e o povo aculturado é fácil dominar. Mas, como eu disse, os seleucidas dominaram aquela terra, tomaram aquela terra prometida dos Ptolomeus. E aí os seleucidas são bem diferentes, eles são bem agressivos, eles proíbem a religião de Israel, eles matam se eles pegam alguém com a Torá, se alguém manda circuncidar a criança, ele mata a criança, a mãe, o pai. É totalmente um tipo de grande perseguição, porque ali eles são impedidos pela primeira vez de exercer a religião deles. Eles já foram dominados por vários povos, mas nunca foram impedidos de praticar a cultura e a religião deles, e agora eles são. Então, o Antíoco Epífanes, ou Antíoco IV, né, chamado Epífanes, que quer dizer a manifestação dos deuses, ele proibiu o judaísmo, todas as práticas do judaísmo, e ele colocou uma imagem de Zeus lá no templo, e ele sacrificou porco no altar dos holocaustos. Então, essas coisas que ele fez, como colocar a imagem de Zeus dentro do templo e sacrificar o porco no altar do holocausto, foi chamado de abominação da desolação. Quer dizer, a desolação é aquilo que me tira o solo, me tira o chão, é a pior que podia acontecer. Então, só tem outra coisa que é chamada de desolação no judaísmo, que é aquilo que nós chamamos holocausto. Nós chamamos de holocausto, que é o que aconteceu no nazismo, né? E eles chamam de Shoah, que quer dizer desolação. E a outra vez é isso aí. Então, por causa disso, os macabeus fazem uma revolta e, a partir dessa revolta, eles conseguem a libertação nacional, eles conseguem ficar independentes, não pertencem a ninguém, a nenhum povo, né? Então, como foi que eles vieram pertencer aos romanos, que agora chegamos onde estão os romanos? Então, vamos ver aqui o mapa.
Antes vinham daqui e, né, chegava até aqui e tal. Depois saíram daqui do oeste, né, do ocidente, e se espalharam o máximo que podiam para o Oriente. Agora, eles vêm mais um pouquinho do Ocidente, que são os romanos, estamos aqui com a bota da Itália, né? Então, eles vêm lá do Ocidente e envolve tudo. Então, cada vez o império fica maior. Os romanos foram uma confusão de briga pelo poder. Os macabeus formaram a dinastia. As pessoas que eram mais fiéis ficaram muito chateadas, porque quem deveria reinar era um descendente de Davi, e os macabeus não permitiram, eles mesmos reinaram, e foram reinando, até que a coisa vai começar aqui no ano 103 a.C. Nós temos uma confusão, uma luta pela sucessão ao trono. O que acontece é que dois irmãos, o João Hircano, né, e o Arquelau, eles querem reinar. Né? Os dois querem reinar. Então, primeiro, no ano 70, né, então, entre Hircano, que é o legítimo herdeiro, e Arquelau. Isso tudo começa no ano 103, um pouquinho depois. Então, quando chega no ano 70, o Arquelau quer o poder de governar, de ser rei, no lugar do seu irmão, João Hircano. E fez uma guerra contra o João Hircano. Isso são judeus, são descendentes lá dos macabeus que conseguiram se libertar de todos esses impérios. Pela primeira vez, durante muitos e muitos séculos, aquele povo, aqueles descendentes dos patriarcas, não estão submissos a nenhum império. Os Seleucidas colocaram a estátua de Zeus no templo e sacrificaram porco no altar dos holocaustos. Foi a gota d'água. Os macabeus começaram a revolta. Começaram essa revolta contra os Seleucidas e sempre quando se começa uma revolta, se o império estiver com algum problema interno, a revolta sai vitoriosa. Se o império não está com um problema interno, então a revolta é abafada e os revoltosos, né, aqueles rebeldes, são destruídos. O que acontece é que os macabeus, eles conseguem, por causa de uma fragilidade dos Seleucidas, né, porque o Antíoco Epífanes foi cruel e estourou revolta em muitos lugares, e os macabeus foram fazendo alianças e conseguiram a liberdade política, a libertação. Então, foram os macabeus que conseguiram. E eles formaram uma nova dinastia que não era davídica, porque eles não tinham nada de parentesco com Davi, certo? Então, aí eles começam a reinar. O pai, o filho, o neto, o bisneto, e vai indo. Eles não chegam a reinar nem 200 anos. Não tem nem 200 anos. Ele tem 100 e poucos anos de libertação nacional. E ele já cai na mão dos romanos, que é isso que eu quero explicar. Certo? Não sei se deu para entender aí. Então, o negócio que eu tenho tempo é pequeno, eu tenho quase 1000 anos, né, que eu estou passando aqui acho que é mais de 1000 anos, de história. Então, o que acontece? Nessa luta pelo trono, o Arquelau, o legítimo é o Hircano, mas o Arquelau também quer. Então, o Arquelau consegue vencer o Hircano, que não é capturado, ele foge, fica exilado, vai para o país vizinho. E o Arquelau começou a reinar. Então, o que acontece? Os romanos
andavam por ali fazendo guerra, e os romanos, eles contratavam mercenário, e eles faziam aliança, faziam acordo, eles queriam era poder, de ter espaço. E eles conseguiram inventar algumas armas de guerra, como essa lança bem grande, que eles conseguiam matar o adversário sem chegar perto, e eles formavam uma parede, eles ficavam um ao lado do outro, e iam como se fosse uma parede andando, e iam matando tudo quem estava à frente, os outros não conseguiam nem chegar perto dele. Então, os romanos eram especialistas em batalha e tal, e os romanos andaram ali por perto. Então, tanto o Hircano, que estava exilado no país vizinho, quanto o Arquelau, pediram ajuda a Pompeu, que estava ali em guerras ali por perto, pediram ajuda para poder consolidar o poder. Então, o Hircano pediu que Pompeu ajudasse a voltar a ser rei, a sair do exílio e voltar a ser rei, e o Arquelau também pediu a Pompeu que o ajudasse a eliminar para sempre o seu irmão, para que ele pudesse ser consolidado no reino, porque ele era o segundo filho. Então, enquanto o outro vivesse, o outro era uma ameaça para ele. E então Pompeu resolveu ajudar Hircano, que era o legítimo. Mas, quando ele venceu Arquelau, Pompeu eliminou Arquelau, e colocou o Hircano de volta no trono, ele disse, mas agora vocês me pertencem. Então, foi assim que os romanos começaram a dominar ali, sem fazer esforço. Foram os próprios judeus que se colocaram de novo na mão de um império. Tá? Então, o Hircano era uma pessoa muito fraca, ele não tinha pulso, ele não tinha poder. E aí, o que acontece? O Hircano não sabe administrar. E nós já estamos chegando no Novo Testamento, porque entra Herodes, e Herodes já é Novo Testamento. Então, o Hircano não sabe liderar, não sabe... o povo fica revoltado porque caiu de novo na mão dos dominadores estrangeiros, estão na mão de Roma. Então, tem um cara que é um idumeu, que é um tipo de secretário do Hircano. Então, o Império Romano vai colocar o Antipatro, ou Antipater, que é esse homem, né, para ser o grão-vizir, tipo um primeiro-ministro, para fazer essas funções administrativas que o Hircano não dá conta. E aí, então, o Antipater, o Antipatro, ele começa na realidade, ele que toma todas as decisões. Então, o que ele faz? Ele tem um filho, ele manda estudar em Roma, se aperfeiçoar lá nas questões políticas, na cidade de Roma, e quando o cara termina lá a universidade, né, o Herodes, ele vai dizer assim, se vocês quiserem, eu governo aquela região, eu consigo ter um pulso forte, consigo dominar todas as rebeliões, e Roma diz, pois então tá, o governo é seu. Então, passa para a mão de Herodes, que é um estrangeiro, um rei que reina para Roma, né? E ele se estabelece mais na parte norte e vai fazendo todo aquele governo que é chamado o Herodes Magno. Então, é aí que surge Jesus, é o Herodes Magno, que é o rei. Então, é aí que, na Galileia, que é o lugar onde Herodes Magno tem um pulso mais firme, é a terra dos rebeldes. Então, é aí que chegam, né, vários movimentos de rebeldes, todo mundo que tem um bando, que seja youtuber, que seja influencer, que tenha muitos seguidores, é suspeito, e é o caso de Jesus. Né? Então, Jesus passa a ser
de certa forma, um suspeito, porque ele fala para as multidões. E depois também, Jesus é Galileu, que quer dizer, a terra de rebeldes. Galileia, a terra de rebeldes, que é o norte, o antigo reino do norte. Galileia, terra de rebeldes. Fala para multidões e fala num tal reino de Deus. Isso é complicado, porque só tem um reino na terra nessa época, que é o reino de Roma, o Império Romano. E Jesus fala num reino de Deus, que é contrário ao Império Romano. Então, como é que funciona? Vocês vão me desculpar, mas eu vou ficar um pouquinho depois das notas, porque eu tenho que mostrar essa coisa do Novo Testamento. Estamos quase terminando. Então, como é que Roma vai governar? Nós já vimos como é que a Síria faz, como é que a Babilônia faz, os persas fazem, os Ptolomeus fazem, os seleucidas fazem. Agora nós vamos ver como é que Roma governa seus povos conquistados. Então, Roma governa a partir da relação patrono-cliente. Ou seja, o patrono é alguma coisa como traduzido padroeiro. E cliente não é cliente de loja. Cliente é aquele que tem uma relação de ser submisso ao patrono ou padroeiro. Então, isso é que é o cliente. Então, a cadeia de clientes é uma cadeia grande. Primeiro, os deuses são patronos e o Império Romano é cliente dos deuses de Roma. Depois, o principal patrono é o imperador, certo? Vai ser patrono dos senadores, e aí os senadores vão ser patrono da elite agrária, e a elite agrária das famílias influentes. Então, sempre o maior é o patrono e o menor é o cliente. Agora, o Império Romano, como tal, ele é patrono das colônias, que são os povos conquistados. Dentro das colônias, eu também ainda tenho essa relação patrono-cliente, porque a colônia, por exemplo, a província da Judéia, ela é cliente do Império Romano, ela é submissa ao Império Romano. Mas dentro dessa província da Judéia, eu consigo saber que existem patronos e clientes. Então, as elites do povo judeu, que são chamados de os anciãos, ou os príncipes, são as famílias nobres, nativas. Né? Os reis nativos, no caso da Judéia, é o Herodes. Os grandes proprietários de terra, os líderes religiosos. Então, mesmo dentro de um lugar onde todos são clientes de Roma, ainda tem a relação patrono-cliente. Então, vamos ver isso aqui, para a gente encerrar, vamos ver como é que funciona o Império Romano. Então, eu tenho, a escadinha esse é patrono, esse é cliente desse, esse é cliente, e assim vai, até que o último servo, o último escravo, é cliente de toda essa coisa aqui. Então, é assim que funciona o Império Romano. E depois do imperador, tem Zeus. Os deuses e Zeus governam os deuses. Então, eu tenho aqui, primeira classe, que é a classe aqui de cima, certo? São os livres e cidadãos romanos. Então, o maior deles é o imperador. Abaixo do imperador, nós temos as elites, os senadores, os magistrados, os homens de negócio. Abaixo, mais ainda, nós temos membros do povo, mas que são do Império Romano, são nativos romanos, são das gens romanas, são patrícios, tá? Então, todos esses aqui são livres e são cidadãos romanos. Tá? Então, será que do Novo Testamento tem alguém que se enquadra aqui? Tem. Paulo, o apóstolo Paulo é cidadão romano. Ele é um homem livre e é cidadão romano. Ele é cidadão romano, não é, Paulo?
porque ele herdou esse título. Então, a pessoa conseguir o título de cidadão romano para ter direitos que só os cidadãos romanos têm, ou por uma façanha, um ato heróico que defendesse Roma, ou porque comprava esse título por uma quantia muito alta. Então, são livres de cidadão romano. Esses são os que têm poderes dentro do império. Agora, a segunda parte, né, nós temos os que são livres, mas não são cidadãos romanos. Quem no Novo Testamento pode estar aqui? Veja, esses livres que não são cidadão romano, portanto, não têm os direitos que esses têm, são os profissionais liberais das províncias, mulheres, com suas mulheres e crianças. Conheço alguém? Conheço Jesus, que era carpinteiro, os cobradores de impostos, que faziam parte do segmento de Jesus, pescadores, né? São livres, mas não são cidadãos romanos. Então, por que que Pedro e Jesus são crucificados? Porque não são cidadãos romanos. Por que que Paulo não é crucificado? Porque ele é cidadão romano. Não se pode bater no cidadão romano, levar chicotadas. Paulo leva porque o cara não sabe que ele é cidadão romano. E não pode crucificar. Então, tem vários direitos do cidadão romano, né? Então, depois desses aqui, nós temos a pior classe, que são os homens ou mulheres não livres e não cidadão romano. Então, cada vez vai ficando pior. Pois bem, Jesus, ele é, por nascimento, ele é livre, não cidadão romano. Mas só que ele age como o escravo. Ele se coloca no lugar do escravo. Então, ele não quer esse tipo de relacionamento dentro da comunidade dele. Ele diz que quem for liderar tem que ser o menor, né? O menor. Só pode assumir liderança quem for o menor de todos, né? O servo de todos. Então, a pregação de Jesus, olha, o Império Romano funciona assim. Quanto mais subindo essa escadinha, mais direitos, mais privilégios, mais rico, mais santo, mais dignidade, mais tudo. E Jesus, o reino de Deus é o contrário. Você tem que assumir a condição de escravo, porque se você estiver nessa dinâmica aqui, você está contrário ao reino de Deus, que é a dinâmica que ele diz do mundo. E, então, tem que ser, descer, né? Tomar a condição de um escravo. Bom, eu coloquei algumas referências em português, como eu disse que ia colocar, e eu coloquei também aí, né, os slides, você já pode baixar agora, acessando aí o chat, tem um link para os slides. Tá certo? Então, graças a Deus, chegamos ao final. No tempo de Jesus, certo? No tempo de Jesus. Esse mapa aqui é antigão, é do tempo que foi a divisão. Mas no tempo de Jesus, o que acontece é o seguinte: temos províncias, não são mais reis, né? Então, da Galileia fica mais ao norte, da Samaria fica no meio e da Judéia no sul, né? Bom, quando nós estamos no governo do Herodes Magno, o Herodes Magno governa toda essa terra aqui e mais os vizinhos. O Herodes Grande, o primeiro, o cara lá que era filho do grão vizinho. Só que o Herodes Magno, ele deixa todas essas terras divididas para seus filhos. Seus filhos herdam esse reino. Então, cada parte do reino fica com um filho de Herodes, inclusive com uma filha. Tá? Então, o reino do Herodes, o reino, porque na realidade tudo pertence a Roma,
mas o domínio do Herodes Magno é dividido entre os seus filhos. Ele já deixa de herança para os seus filhos. Então, ele morre. E aí, aquilo que era antes uma área ampla, uma extensão mais ampla, fica dividido, tá? Em 4 partes. E aí, o que acontece? Tem um filho do Herodes que se chama Herodes, e aí ele fica com a parte da Galileia. A Galileia é em torno do mar da Galileia, em torno desse lago aqui, certo? Então, esse Herodes que governa aqui na Galileia é o Herodes, filho do Herodes Magno, que é o da época que Jesus é morto, certo? Ele governa aqui. Aqui na Judéia, ficou com outro filho do Herodes, chamado de Arquelau. Só que aqui teve rebelião, o Arquelau não conseguiu dominar a rebelião e Roma não permitiu que ele continuasse governando. Então, para essa província que era do Arquelau, Roma mandou Pôncio Pilatos. Então, Roma não deixou a província da Judéia com o filho de Herodes chamado Arquelau, porque ele não conseguia administrar corretamente, porque para Roma não pode ter rebelião, tem que dominar a rebelião. Então, Roma, esse negócio de patrono-cliente, ela dá poder, mas você é o patrono daqui, da Judéia, pois todo mundo tem que ser seu cliente, ou seja, todo mundo tem que ser submisso a você. Então, não é para ter rebelião. Se tiver rebelião, é porque não sou seu cliente. Então, eu tiro você e coloco outro que consiga. A briga do Hircano com Arquelau foi no tempo do pai do Herodes Magno. O avô desses caras. Aquele Arquelau era da época do avô do Arquelau daqui. Todos esses impérios eram cruéis. Todos. Agora, por que os babilônicos e os romanos são os mais mencionados? Porque foram os 2 povos que destruíram o templo. Por isso, todos os impérios são cruéis com os povos que são subjugados a eles, que eles dominam. Todos os impérios são cruéis com aqueles povos que foram dominados por ele. Todos. Né? Todos. Então, Roma, ela é cruel, o Império Romano é cruel contra esses seus povos conquistados. Então, é aí que vai nascer a teologia apocalíptica, porque vai lidar, a teologia apocalíptica, ela tem 2 momentos fortes. No tempo do Antíoco Epífanes, que é escrito o livro de Daniel, é o tempo em que ele coloca a imagem de Zeus no templo, ele proíbe a religião e tal, então surge aí o livro de Daniel. E aí, no Império Romano, quando Roma, o imperador vai, inclusive, exigir de ser adorado como um deus, que é o Domiciano. Então, que surge também o Apocalipse de João, como literatura de resistência. E vai merecer um curso de uma história mais específica, o contexto histórico do Novo Testamento, porque eu dei o contexto histórico do Antigo Testamento para vocês sentirem essa dinâmica, não é? Essa dinâmica aí que é um império depois do outro o tempo todo, né? Certo? Então, quando vai chegar no Império Romano, a coisa já está saturada, eles já foram explorados ao máximo, eles estão empobrecidos, só tem dinheiro, membro dessa Judéia aí, só tem dinheiro quem faz acordo com Roma, quem bajula Roma, certo? Quem entrega os outros, só tem poder quem está do lado do imperador, porque senão não tem poder. Né? Então, é complicado. As pessoas passam fome, as pessoas têm que
que paga altos impostos, os tributos para Roma. Né? No Império Persa, na época do Império Persa, quando os judeus voltam é a maneira de dizer, porque, na realidade, quem está vindo para a Terra Prometida são os filhos e netos, né, Emília, daqueles que foram. Mas quando eles fazem essa repatriamento, sei nem como é que chama. Então, eles fazem uma reforma. Tá? Vem um governador chamado Esdras, que é um judeu, que era funcionário da corte persa, porque eles vão se metendo, eles vão, eles procuram cargos públicos, eles procuram dinheiro, eles querem defender o direito deles, e quanto mais eles estiverem envolvidos na corte, mais eles defendem os direitos do seu povo. Então, ainda hoje eles estão metidos em política, né? Para poder fazer leis que beneficiem os judeus, etc. Então, eles fazem uma reforma. E essa reforma é uma limpeza racial. Então, o que acontece? Esse Esdras vai propor que ninguém case, nenhum judeu case com mulher estrangeira, e que quem casou com mulher estrangeira mande de volta, mande embora. Ora, se eles estavam no exílio, eles iam casar com quem se não fosse mulher estrangeira? Não é? Eles estavam na Babilônia, eles iam casar com quem? Vocês acham que foram levar essas mulheres todas para a Babilônia? Não. Levaram exilado para a Babilônia mulheres que eram da família real, que poderiam ter filhos que iriam fazer rebelião com o imperador persa, o imperador da Babilônia. Mas as outras mulheres ficaram e levaram os maridos, levaram os homens. Então, não foram muitas mulheres para o exílio. E lá eles casaram com mulheres daqueles povos todos que estavam lá na Babilônia, porque lá na cidade da Babilônia tinha a elite de todos os povos que foram conquistados pela Babilônia. E lá era a Torre de Babel, a verdadeira Torre de Babel era a cidade, a capital do Império da Babilônia, que também chamava Babilônia. Então, Esdras fez uma reforma, e que essa reforma, a mulher, ela não tinha mais direito nenhum. Quer dizer, ele reformulou mesmo o judaísmo. Algumas coisas foi positiva, mas essa questão da mulher, ela começa aí na época do Império Persa com a reforma de Esdras. Primeira coisa é essa. Então, problemas da diminuição da mulher começa aí com Esdras, tá? Que é a época do Império Persa. Olha aí, vai de 539 a 333, né? Então, quando chega aqui no Império Romano, certo? No Império Romano, a gente acha que o Ocidente, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos do Ocidente. Então, tudo que for do Oriente é machista, não sei o quê, não sei o quê. Então, nós é que temos a sabedoria, eles são atrasados, eles são isso, são aquilo. Não é bem verdade. Em algumas coisas, eles são muito, muito mais à frente do que nós, né? E nós somos bastante preconceituosos com o Oriente. Por quê? Porque desde a época de Alexandre Magno, que o Ocidente dominou o Oriente, né? Então, desde 333, que toda essa parte de Europa, de coisa, dominou lá, impondo cultura, impondo idioma, que os outros não fizeram, que os outros impérios não fizeram. Então, por incrível que pareça, a mulher no Império, a mulher romana, quem mandava era o pai de família, o pater familias. Então, a mulher, para a cultura romana, a mulher valia pouquíssimo. Tá? Então, eles respeitavam quando a mulher tinha dinheiro, ela era uma herdeira e tal, aí eles respeitavam. Mas a mulher romana, e também tinha uma coisa, a família era um desastre, porque o homem, ele tinha que casar para ter filhos, mas ele, às vezes, não gostava de mulher, não gostava do sexo oposto. Então, ele mantinha o escravo, o que quer que seja,
como o marido de fato e a esposa era só de fachada, né? Então, muitas vezes ela tinha que ficar nessa humilhação o tempo todo. E algumas que eram mais espertas traíam o marido, né? Também compravam um escravo ou recebiam um escravo, etc., e traíam o marido. Então, era uma confusão bem grande, certo? Mas o Império Romano não era essa beleza toda que as pessoas pensam, e nem o Ocidente era, porque para a expressão mulheres de Atenas significa muitas coisas. Elas são totalmente submissas. Tá? Então, gente, o nosso tempo está avançado. Me perdoem. Eu só queria dizer o seguinte: o curso sobre o Pai Nosso era para ser em 20 horas, né? Mas vou fazer em 8. Eu tenho 2 livros em PDF, né? Que é sobre o Pai Nosso. Além desses 2 livros em PDF, tem um desses livros em PDF que é do Joaquim Jeremias. Ele passou mais de 20 anos estudando Pai Nosso. Então, é o seguinte, o Joaquim Jeremias é a referência, mas eu tenho PDF. Além do Joaquim Jeremias, eu não sei se aí sai o contrário, eu acho que sai o contrário. Jesus pela ótica do Oriente Médio. Eu vou tirar 5 capítulos daqui sobre o Pai Nosso. Tá? Tem 5 capítulos sobre o Pai Nosso. Além disso, que é o Pai Nosso e o Sermão da Montanha, que são vistos a partir do Oriente, cultura oriental. E eu tenho esse aqui também que eu vou usar, que é Pai Nosso. O nome hebraico é Abinu, o livro está em português, já foi traduzido. Abinu, que quer dizer nosso Pai, Pai Nosso. O livro chama Pai Nosso, uma leitura judaica da oração de Jesus. Está em português. Esse é mais fininho, né? Então, são 4 livros que eu vou consultar, mas estou mostrando logo, porque eu gosto de mostrar livro no final, para as pessoas não correrem comprar logo livro, não é necessário. Não é? Aí, se depois de tudo a pessoa quiser um livro comprar para se aprofundar, a gente só compra livro que a gente vai ler, a gente não compra um monte de livro. A gente diz assim, eu vou comprar esse livro porque eu dou conta de ler esse livro. Então, tem gente que compra um monte de livro, nunca lê nada, não tem tempo, não tem como, de ler e assimilar, ler estudando mesmo. Então, eu vou tentar fazer nas 4 horas, nas 8 horas aula, né, esse curso. E aí, agora eu passo a palavra para a irmã Silvana aí, que vai explicar. Boa noite. Vocês estão gostando do curso? Deu para aprender muita coisa? Coloquem aí no chat o que vocês acharam desse curso, para a gente ficar sabendo. E como a irmã Ilha já começou a falar, eu vim fazer um convite para vocês, né, para a gente continuar esse estudo da Palavra de Deus nas quintas-feiras. E nós queremos, como a irmã Ilha já começou a falar, oferecer um curso sobre o Pai Nosso numa perspectiva judaica, né? Então, no mês de maio, nós teremos um curso, né, sobre esse tema com a irmã Ilha, e eu vou deixar aqui no chat um link onde vocês vão colocar aí o contato de vocês, do e-mail, e vocês vão receber todas as informações de como que vocês vão fazer as inscrições de vocês, porque esse curso vai ser oferecido por nós, irmãos da Nova Jerusalém, né? Não vai ser como esse curso que foi ofertado pela Unicap, né? Vai ser um curso ofertado diretamente pelas irmãs da Nova Jerusalém. Então, se você tem interesse em participar, né, deixe aí o e-mail de vocês, e quem está no nosso grupo também, nos nossos grupos, também vão receber as informações pelo WhatsApp, né, e como vocês vão fazer as inscrições. Então, eu espero que vocês, né, estejam conosco nesse próximo curso, que vai ser no mês de maio, né? Então, quem tiver interesse pode deixar aí o e-mail de vocês, que o link já está aí no chat. Era isso que eu queria deixar para vocês, recado.
E a gente vai fazer esse curso sobre a perspectiva judaica do Pai Nosso para entender melhor o Pai Nosso. Não é ver o que o judeu diz, não. É ver o que significa essas palavras, né, de Jesus dentro da perspectiva judaica. Por exemplo, a gente diz assim, santificado seja o teu nome. A gente pede a Deus para santificar o nome dele. Ué, o nome de Deus não é santo, não? E é Deus que vai santificar o nome dele? Como é que pode um negócio desse? O que significa isso? E a gente diz todas as vezes que reza o Pai Nosso, tá entendendo? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender o que significa. Essa oração parece com outras orações? Por que os discípulos pediram para Jesus ensinar a oração para eles? Né? Pediu por quê? Será que o judeu não reza? Os discípulos de Jesus seriam diferentes, iriam rezar? Tudo isso a gente tem que entender. Né? Cada pedido do Pai Nosso, entender dentro daquela cultura, daquele contexto. É isso. Então, é como ela falou aí, tem um link que tem, você abre um formulário e já deixa o seu e-mail, e aí, por e-mail, recebe as orientações. Mas ela também, se vocês participam do grupo lá do WhatsApp, ela também vai colocar lá, tá bom? As orientações depois. Eu só queria falar também que, a partir desse cadastro, né, do e-mail, a gente vai ficar sempre atualizando, né, as pessoas pelo e-mail dos cursos que a gente vai oferecer esse ano, né? Está previsto vários cursos sobre temas bíblicos durante esse ano de 2021, e a gente vai estar sempre informando as pessoas que têm interesse e querem participar também dos outros cursos. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ver essas carinhas, né? Saudade, minha gente. Ai, meu Deus, quanta saudade, né? Quis partilhar um pouco dessas coisas que eu vou descobrindo por aí. Então é isso, minha gente. Então o tempo está bastante adiantado, vamos terminar, não é? E se vocês quiserem, a gente se encontra na próxima quinta já com o Pai Nosso. Se não der, fica para outras oportunidades. E sempre vamos ter coisas no YouTube. A gente está colocando essa contribuição aí, porque nós pagamos a plataforma, né? Nós vamos pagar a plataforma do curso, e aí a gente precisa, para pagar a plataforma, comprar uns livrinhos de vez em quando. E a parte mais difícil é ter dinheiro para comprar os livros. Pois tá bom, gente. Tchauzinho. Tudo de bom.